Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de App Engine Python. Você programa e o Google Scala. Nessa aula eu vou dar continuidade àquela parte de CRUD, de interação com o banco de dados, e agora eu vou tratar de validação. O que a gente vai ver? Vamos ver a classe Form, que ajuda a gente a fazer validação de formulário. Veremos a sua, digamos, a sua classe irmã, praticamente, que seria o Model Form. Vamos mostrar as mensagens de erro, passar isso para o formulário e também repopular as propriedades do formulário. Tá? Talvez eu divida em alguns vídeos para não ficar muito grande. Tá? Então, vamos entender qual é o problema. Então, eu tenho aqui o meu formulário e tenho minha classe do banco de dados. Então, tenho aqui o meu banco de dados. E aí, o que acontece? Eu tenho aqui esse campo título, que é obrigatório, e eu tenho esse float que eu estou recebendo aqui e estou transformando esse float. Mas o que acontece se o usuário não passar nada? Né? E aqui no lançamento, se a data estiver errada, se a data estiver faltando alguma coisa, né? Se estiver aqui com a data maluca, com preço maluco também, e aí, o que acontece? Né? Se eu tentar salvar, até se eu tirar esse auto now aqui e querer receber a data como parâmetro. Então, se eu tentar fazer isso, ó, mandar salvar, ele vai me dar um erro que você pode conferir no seu console. Sempre que tiver um erro, você vem para o console para ver a mensagem de erro para procurar na internet. Então, olha lá. O que ele está falando? Ó, tentei transformar isso aqui em um número de ponto flutuante, mas não dá, né? Porque isso aqui não é um número válido, tá? Então, como é que a gente faz a validação? Eu poderia fazer na mão essa validação aqui, ver se isso daqui é um float, tratar a exceção e assim por diante. Mas o Tecton já proveu uma biblioteca para fazer isso para a gente, que é a biblioteca de formulário. Como que funciona? Eu vou criar aqui um formulário para o meu livro. Vou ter que estender da classe form, que está presente aqui nesse guyforms, tá? Nesse pacote aqui, ó, guyforms.base. Você estende desse cara e você basicamente, olha, vou copiar essas propriedades daqui e você define quais são os campos que você quer validar. Grande detalhe, apesar de eu estar me baseando nesses campos aqui, a priori, nesse momento aqui, você pode usar um formulário para fazer qualquer validação, mesmo que você não vá salvar nada em banco. Tá? Você pode validar qualquer dado que você vai receber do seu cliente. Mas então, o que você vai fazer? Vai definir os campos aqui dessa maneira. Como? Você vai utilizar aqui um... Vem aqui a do Base também, se eu não me engano. Do pacote Base, eu tenho um string. Deixa eu herdar aqui. Tenho que importar do Guyform Base, do mesmo pacote que eu uso aqui no Form. Ó. Então, o que eu vou criar? Eu vou utilizar um string field, porque isso aqui é uma string. Vou dizer que o campo é requerido, mandatório. Aqui no preço, ele é um base, então em vez de ser property igual lá em cima, é field. Então eu venho aqui, um float field. Aqui não tem nada de required nem nada. E aí tenho também a data de release. Nesse caso aqui, eu vou, em vez de utilizar o AutoNow, eu vou receber e fazer o parsing daquela data. Isso é legal porque o formulário já faz para mim, já pega uma data que está localizada, né? De repente a gente está no Brasil e já faz transformações, coloca em UTC, faz a transformação e transforma em um objeto Python para a gente utilizar. Então eu vou colocar aqui, vou utilizar o base.datefield, tá bom? Fiz isso, como eu utilizo o meu formulário? Eu utilizo dessa maneira aqui, ó. Venho aqui, vou criar, assim como eu criei aqui o meu book, o que eu vou fazer? Eu vou criar o meu book form, vou criar aquele campo passando para ele todas as propriedades que eu estou recebendo do meu formulário. Tá bom? Só para a gente testar por enquanto, eu vou comentar essa parte aqui de salvamento, de escrita e etc. Então, vou deixar comentado aqui essa parte,
só para você entender a validação. Então, ele recebe, eu populo meu formulário com as propriedades que eu recebi, pela web, pela minha requisição HTTP. E aí esse cara é legal porque ele tem um método que chama validate, onde ele retorna um dicionário de erros do livro. Então, o que eu faço aqui? Olha, se tiver algum erro, eu vou mostrar as minhas mensagens de erros. Então, por exemplo, posso até utilizar o próprio write lá do RESP para a gente enxergar as mensagens de erro. Caso contrário, aí eu poderia fazer aqui a lógica de salvamento, que eu vou fazer daqui a pouquinho. Tá bom? Mas vamos ver o que acontece agora quando eu reenvio aqueles meus dados com erros. Então, vou dar aqui um F5 para ele mandar de novo esses dados. Olha lá o que acontece. Ele me diz, olha lá, release está com erro, é uma data inválida. Deve ter o formato de dia, mês e ano. O título é um campo obrigatório. E o preço deve ser um número. Tá? Então, essa é a função do meu form, fazer a validação para mim. Olha como fica simples validar. Beleza? Bom, então eu vou quebrar o vídeo aqui e vou mostrar para vocês a parte que eu prometi. Eu abordei esse item aqui da classe form e eu vou abordar a model form no próximo vídeo, tá bom?